Cada dia mais se torna importante nós conhecermos os mistérios do homem. Conhecer como nós funcionamos e conhecer também os modos de tentar ajudar a todos nós a crescer, a modificar, a procurar equilíbrio, a procurar realização, satisfação. E o nosso século é muito forte nisso, porque nós incentivamos o avanço da psicologia, das psicoterapias. E eu acredito que é fundamental que todos nós conheçamos as novas tendências das terapias, as novas possibilidades que nós temos de nos ajudar, de crescer, de desvendar todos esses mistérios, né, que é o próprio fato de viver é tão misterioso. E eu trouxe para vocês hoje, para vocês conhecerem, um trabalho que no Brasil acho que não existe similar e que também é muito novo, que é a Carminha Levi. Para vocês tomarem conhecimento dela, a Carminha Levi é psicóloga, é arteterapeuta, com formação junguiana, né? Seguiu a corrente de Jung, né? Da psicodinâmica de Jung. Mas ela fez cursos nos Estados Unidos, teve um tempo em Isalém, não é isso? Onde eu também morei muito tempo aprendendo Gestalt terapia. Quer dizer, Isalém, para vocês que não conhecem, é um lugar nos Estados Unidos, uma comunidade que nasceu na década de 60 e que se tornou um centro de tudo quando era proposta nova a favor de descobrir o homem, descobrir novos caminhos para a humanidade. Quer dizer, grandes filósofos, psicólogos, cientistas participaram e participam dessa comunidade, porque ainda se mantém de pé e muito ativa. E ela também participou aqui do 2º Congresso de Terapias Alternativas, com um trabalho fantástico, que é terapias xamânicas. Carminha, prazer ter você aqui. Da mesma forma, uma boa noite para todos. Carminha, o que é xamânica ou xamanismo? Olha, o xamanismo é a mais antiga, mais arcaica técnica de cura. Data do Paleolítico. Então aqui, hoje, nós temos conhecimento dos xamãs, os pajés, por exemplo. Uhum. Mas é uma técnica que nasceu com os primórdios da humanidade. Então, eu teria que, para colocar um pouco o que seria o xamanismo, contar a lenda do xamã. Ótimo, tá? Vamos lá. Nos primórdios da humanidade, o ser humano se sentia muito só, abandonado, e uma coisa que eu sempre penso porque para entender o xamanismo não pode ser com a nossa mentalidade judaico-cristã, greco-romana. Nós temos que sentir como o primitivo sente ou como a criança sente. Então, com o mesmo abandono que uma criança recém-nascida estava o homem nos primórdios da humanidade. Então, ele pede ajuda ao Ser Supremo. E o Ser Supremo manda essa ajuda na figura de uma águia. Mas o homem, desde aquela época, ele era fraco, desamparado, mas muito orgulhoso. É muito orgulhoso. Uhum. Então, eles não aceitam a águia, mandam de volta, querem um ser superior para poder ajudá-lo, né? E o Ser Supremo, muito enraivecido, diz: volta e dá esse poder de cura, que era o que a águia trazia, à primeira pessoa que você encontrar. Ele encontra uma mulher, a águia encontra uma mulher, copula com a mulher e nasce o primeiro xamã, que é filho do homem, da mulher, com a águia, que é o conhecimento, né? E o que é que compõe, por exemplo, o xamanismo? Como é que ele se compõe? Quer dizer, como é que essa energia funciona? Como é que você trabalha com isso? Sim, eu vou te colocar o fim da história do xamã, né? Que isso que eu contei para vocês é a lenda, né? Mas a nível do fato, das sociedades arcaicas, um ser, sempre um jovem, as mulheres também são ótimas xamãs. Tá? Claro. Então, um jovem ou uma jovem se abandona a tribo, se isola, fica com comportamentos estranhos, começa a cantar, dormindo, e entra em profundo coma. Nesse coma, ele é recebido pelos xamãs, os arcaicos xamãs, tudo isso em estado alterado de consciência, né, para nós, para eles, como realmente tendo se passado no concreto. E ele começa a passar pelas dores da iniciação. A sua cabeça é tirada,
os olhos lavados para que ele possa ver melhor, né? Isso é muito importante para depois a gente retomar e falar da terapia. Os pedaços são cortados, o corpo cortado em pedacinhos, jogados nos 4 cantos, e os demônios, aspas, da doença comem o corpo do xamã, depois ele é remontado e vai sempre faltar um ossinho, tá? Esse ossinho para dar a nossa dimensão de fragilidade, principalmente a nós terapeutas, que não somos perfeitos. Né? E acaba, depois de um certo tempo, todo esse sofrimento, o xamã internamente está pronto para xamanizar. Então ele vai para a tribo e há uma grande festa na qual ele sobe uma árvore com 9 cortes, significando os 9 céus. Ele sobe cantando com muito entusiasmo, usando as roupas todas apropriadas, cheias de patas de bichos e colar de ossos e tudo isso que a gente hoje em dia vê, tá? Claro. Se manifesta até nisso hoje em dia. E então, quando termina a iniciação e a consagração, ele está pronto para xamanizar e começa o estudo vindo dos xamãs antigos, né? Na terapia, eu parto do princípio de que o que tem que ser mobilizado internamente é o arquétipo do xamã. O arquétipo são, como nós sabemos... são forças do nosso inconsciente, né? Exatamente. Correntes de força. E que é comum a todo ser humano. Claro. Né? Todo arquétipo contém uma bipolaridade. Então, o doente contém o saudável. Então, o xamã, que é o arquétipo primordial do curador, né? Ele contém em si a saúde. Então, exatamente o que você está fazendo é, através de um trabalho com essas forças, de puxar essas forças, de conscientizar dessas forças, você está nos tornando um xamã, ou seja, uma pessoa capaz, principalmente, de autocurar-se. Exatamente, é esse o trabalho. De ser o seu próprio xamã, seu próprio terapeuta, quer dizer, de curar-se. Esse é o objetivo da terapia. Exatamente. E uma terapia, assim, de muita humildade, sempre lembrando do ossinho que falta. Tá? Claro. E contando com as forças animais em nós. Tá? Porque o xamã trabalha sempre com chamados espíritos auxiliares ou animais tutelares. O Eliade chama de animais tutelares. O Mike Hanner, que é a grande contribuição dada à história do xamanismo, foi exatamente esse antropólogo americano que veio ao Peru e fez uma iniciação. E ele bolou um sistema interessantíssimo, que através de umas batidas de tambores especiais, a pessoa entra em estado alterado de consciência, entra neste mundo xamânico, encontra seus animais, encontra forças da natureza e faz uma recuperação desse poder nosso, primitivo, que está perdido. Traz para ser usado. E tem um remédio para estresse aí. Então fala, um remédio para estresse, gente. Dançar o seu animal. Né? Dançar. Então, nesse livro do Mike Hanner, que foi traduzido há pouco, eu fiz a supervisão técnica, chama-se O Caminho do Xamã. E como é que a gente sabe qual é o meu animal para dançar ele? Então, o animal aparece, tá? Como é que você faz para aparecer? Você pega um chocalho e rende homenagens à terra, ao céu, aos 4 pontos cardeais, sempre de olho fechado, chacoalhando, e pede que o seu animal venha. E o animal vem, e não é muitas vezes o animal que a gente imagina que a gente tem, é o animal que escolhe a gente. É o animal que escolhe a gente. Quer dizer, é uma força do inconsciente que vai vir para a consciência, simbolizada por este animal. Exatamente. É isso que eu entendi, né? Então você puxa essa força, né? E ela aparece em forma de um animal, não é? Exatamente. E aí, como é que você faz para dançá-lo? Aí dança-se, deixa o corpo... Deixa ele tomar conta, deixa ele incorporar. Essa é comigo, incorporar é comigo, né? Deixa incorporar o animal, entendeu, gente? Quer dizer, você faz isso sozinho, tá? Pra você não ter vergonha, entendeu? Deixa. Os tambores tocando. Ótimo, os tamborzinhos daqueles bons a qualquer... Mas tem que ser sempre uma batida especial, que essa dos índios peruanos. E onde é que a gente pode arranjar isso? Na CIPAC eles estão vendendo o livro O Caminho do Xamã e os tambores xamânicos que acompanham.
Ah, claro, na Maria Zipac, não é isso? Uhum. É, então, sabe, né, gente, vamos começar, vamos enlouquecer, né? Afinal de contas, nada como enlouquecer para sair da loucura. Exatamente. Não é verdade? Entrar em contato com essas forças altamente curativas e criativas. Agora, qual é a relação? Por exemplo, existe um xamanismo brasileiro. Certo. O que seria o xamanismo brasileiro? Quer dizer, seria a Umbanda? Seria um candomblé? O que seria? Seria a cultura indígena? A cultura indígena é detentora da continuação. Né? Ah. E o xamã, ele trata das forças animais, que seria a nossa energia vital. Aham. Tá? E a Umbanda, o candomblé, trata das forças universais, dos raios, trovões, os deuses. Aconteceu uma coisa muito interessante, eu trabalho com o xamanismo desde 82, tá? Com extrema dificuldade aqui no Brasil. Por quê? Acho que é tão cotidiano que ninguém nem levava muito a sério. Né? Né? Ela tá ficando louca, né? Todo mundo acha, né? E eu, como sou arte-terapeuta, então tá tudo bem, tenho né? que ter um pouco de louca mesmo. Então tá perdoado. Tá perdoado. E o primeiro xamã que eu fiz, eu sempre levo uma turma para fora de São Paulo. É uma noite e 2 dias. Você faz um workshop, uma vivência terapêutica. Exatamente. Tem a primeira, a segunda, a terceira, de acordo com o avanço da pessoa. Que depois a gente tem uma continuidade semanal de estudos. Certo. E o primeiro grupo, eu cometi uma burrada tremenda, eu não sabia que não tinha que misturar forças. Então eu fiz uma oferenda a Exu de frutas e flores. E o pessoal ficou todo baratinado de medo. Dizia, eu não vim aqui para sofrer, porque tem a história do sofrimento. E o workshop terminou no 2º dia, não deu continuidade. Tá? Sei. Aí eu aprendi que não tem que misturar, tem que seguir aquela linha, né? É realmente, né, uma coerência com aquilo que está fazendo. Está aí para vocês, terapia xamânica. Agora, se as pessoas estão interessadas em entender mais o assunto, onde é que elas poderiam encontrar você? Olha, eu estou na Rua Irundiara, 93, telefone 241-0068. Tá? Ótimo. Então, quer dizer que as pessoas que se interessam por este curso ou que se interessam por entender um pouquinho mais de terapia xamânica, pode procurar você, certo. Né, e no Planeta, agora está saindo uma matéria muito interessante que o Luiz Pellegrini fez, uma entrevista comigo que está detalhadamente todo o meu trabalho. Agora em setembro, né? Setembro. Isso mesmo, o número de setembro tem todas as explicações lá. Carminha, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. E obrigado aos nossos leões. Aos nossos leões, porque nós dois somos leões.